Eu sempre digo, professor, que o objetivo do Visão Crítica é qualificar a reflexão sobre o Brasil e sobre o mundo. Sair do senso comum, da filosofia das massas, como diria um filósofo italiano que ficou muito tempo preso durante o fascismo. Então, a gente avançar na reflexão. Eu sei que é muito difícil buscar uma síntese, mas, grosso modo, por que a faixa de Gaza é algo tão importante se nós olharmos em termos de extensão territorial? Algumas vezes a Folha de São Paulo fez isso, sobrepôs a faixa de Gaza ao território da cidade de São Paulo. E você tem uma extensão que algumas vezes aproxima da cidade de São Paulo. Por que ela é tão importante? Bom, primeiro, já foram medir isso, ela é do tamanho de Parelheiros. Sim. Ela tem mais ou menos 10 por 40 quilômetros, né? Primeiro que a faixa de Gaza, tal como a gente conhece, ela surgiu em decorrência da criação do Estado de Israel. Por quê? Com a criação do Estado de Israel, houve a expulsão de milhares de palestinos e uma parte deles foi para Gaza. Então, se hoje a população de Gaza está entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil, cerca de 70% são refugiados de outro lugar, né? Então, a faixa de Gaza, ela acabou ficando um território, né? Com a criação do Estado de Israel, formou-se a faixa de Gaza e a Cisjordânia. 2 territórios com a população palestina, mas sem o estatuto, né, de Estado e nem de comunidade política. Uma ficou sob a supervisão do Egito, faixa de Gaza, e a Cisjordânia sob a Jordânia. Em 1967, tem a Guerra dos 6 Dias, que foi Israel, Egito, Síria e Jordânia. Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias, e ocupou Gaza e Cisjordânia, uma ocupação militar, né? De lá para cá, o outro momento importante, que foi em 2005, né? Gaza tinha cerca de 7 mil a 8 mil colonos judeus. O Ariel Sharon veio com o projeto de retirar os colonos e dar autonomia a Gaza, né? Retirou os colonos, Gaza ficou sem colonização, houve um processo eleitoral supervisionado pela comunidade internacional, presidida pelo ex-presidente Jimmy Carter. O Hamas ganhou as eleições e houve um racha com o Fatah, que é a organização mais importante da autoridade palestina, e isso chegou a quase uma guerra civil, né? Em decorrência dessas ações e não reconhecimento do Hamas, Gaza foi cercada. Então, de 2007 até agora, Gaza está cercada por terra, mar e ar, né? Quer dizer, ela se desconectou tanto território ali de Israel, obviamente da Cisjordânia, distante, e do Egito. Então, a pessoa localizar ali. E Israel controla a entrada de alimentos, controla absolutamente tudo. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas faz um ataque, né, a bases militares e a civis, né, causando lá a morte de milhares de pessoas. E aí a ação de Israel, né, que completa 2 anos agora, e o que muitos, tanto o Tribunal Internacional como um conjunto de especialistas da ONU, um conjunto também de especialistas sobre genocídio, que inclusive tem vários judeus, chegaram a um consenso que se trata de um genocídio, né? Podemos aí depois falar, dar a definição precisa disso, mas que se constata o genocídio pela eliminação parcial ou total de uma população pela questão étnica, religiosa ou política, e onde se demonstra a intenção da destruição, né? Isso se comprovou porque 85% a 90% dos prédios estão destruídos. Prédios civis, escolas, hospitais. Então, hoje, isso é quase que um consenso, que é mais do que um crime de guerra, é um genocídio. Nesse processo, o Trump, pressionando, aí a gente pode discutir, mas entendo que foi uma pressão ao Netanyahu, e aconteceu aí o cessar-fogo. Eu não diria que é um acordo de paz, é um cessar-fogo, né? Está longe de ser um acordo e também longe de ser a paz, porque entendo, eu acho que também é consenso que a paz está relacionada à criação do Estado palestino. Então,
uma síntese aí breve desses anos. Foi ótimo. Todos aí. Ótimo. Até eu pensei um monte de coisa, não vou falar, porque só temos 57 minutos. E eu me lembrei que o professor Nassi falou do Ariel Sharon, lembrando de 1982, a invasão do Líbano, o cerco do Peru, era justamente o general Ariel Sharon, né? Veja como é a vida. Mas, professor Danilo Porfírio, justamente essa questão do professor Narcio, fazer a passagem entre o cessar-fogo, um tratado de paz e a convivência, será que é possível, de dois estados, que há tanto tempo é discutido, o Estado de Israel e o Estado palestino? Lembrando a quem nos acompanha, entrem no Google, olhem um mapa, que é muito importante olhar o mapa, porque a faixa de Gaza está aqui, vamos dizer, ao norte, aí você tem o Estado de Israel e tem a Cisjordânia, e depois tem a Jordânia, que é um outro país. Então, a Cisjordânia, que seria o território, portanto, do futuro Estado palestino, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, existem questões complexas de ligar, alguns chegaram até a propor em certo momento um túnel ligando a Cisjordânia, isso faz algum tempo, a faixa de Gaza, etc. Então, você dê uma olhadinha ali e dê uma olhada no deserto do Sinai, que foi ocupado por Israel na guerra de 67 e depois devolvido ao Egito. Dá uma olhada no mapa, que isso ajuda muito. Professor Danilo Porfírio, como é que fica, então, eu sei que é uma questão complexa, cessar fogo, tratado de paz e a possibilidade, ponto de interrogação, de convivência de dois estados? Então vamos lá, professor. Primeiro, dando continuidade aqui à explicação do professor Nasser, eu ratifico a situação que não se trata de um tratado de paz, mas de cessar fogo, porque estamos falando de uma suspensão de o quê? De ações de violência, mantendo o estado de beligerância, ou seja, o estado de beligerância continua, mas ele está suspenso com a promessa dentro do quê? Do devido cumprimento de cláusulas, de condições que se encaminhem a um processo de pacificação definitiva. E essa pacificação definitiva, dentro do projeto de Trump, passa por alguns pontos. Primeiro deles, já está em andamento a entrega de prisioneiros palestinos por parte do governo de Israel e de reféns e corpos de reféns por parte do Hamas para Israel. Exato. Segunda condição, que haja a entrega das armas, a deposição de armas. Terceiro momento, por meio de uma ação internacional sob guarda-chuva norte-americano. Internacional quem? Em regra, países afiançadores deste acordo de cessar-fogo. Turquia, Catar, países do Golfo, Arábia Saudita e também a União Europeia. Então, dentro dessa força que ele chama civil-militar, se estabelece um estado de ordem, de mínima estabilidade e a criação de um governo de transição, abre aspas, de notáveis palestinos. Com que promessa? Que haja um processo de entrega desse poder administrativo a uma autoridade palestina que precisa, aos olhos do governo americano, passar por uma reformulação, um saneamento. Só que há uma questão que eu levanto, professor Nasser e professor Alexandre, sempre rememorando o acordo de Oslo. Isso. O acordo de Oslo, professor, prevê de forma difusa, ou seja, não há tempo certo, a criação de uma estrutura estatal soberana palestina, mas não há o quê? Uma meta. O que dá a entender que a solução aos olhos do, vamos dizer, do establishment israelense é manter aquele território, Cisjordânia e faixa de Gaza, sobre uma autoridade palestina autônoma, mas jamais soberana. Então, a minha grande preocupação é essa. Temos um processo que pode
por um tempo, estancar a violência, mas a situação de frustrações e ódio alimentando ódio poderá desencadear em tempo futuro novos conflitos. Talvez não pelas mãos do Hamas ou pelas mãos do Hamas. Isso é incerto. Não vejo futuro na criação de um Estado palestino ainda, se esse é a condição de paz e estabilidade.